Olá, telespectadores do meu humilde arquivo audiovisual. Eu sou o Crítica. Bom, e hoje eu queria discutir um assunto que muitas pessoas odeiam, outras glorificam. Sim, é a escola. Mas não é escola, de fato, e sim as matérias escolares que elas nos ensinam. Bom, minha opinião sobre isso é que até os 16 anos o aluno estuda tudo normalmente, como sempre. E aos 16 anos ele escolhe o que quer ser da vida, porque aos 16 anos nós temos inteligência, temos capacidade cognitiva suficiente para decidir o que queremos a partir daí. Então ele escolhe a carreira que quer, e então ele diz para o pai ou para a mãe: pai, eu quero ser isso. Mãe, eu quero ser isso. Pai e mãe, decidi o que quero fazer da vida. Então a escola prepara um reforço especial. Sim, que tipo de reforço é esse? Ele vai continuar estudando as matérias normalmente, só que ele vai ter mais ênfase no que ele escolheu, tá bom? Por exemplo, se ele escolheu matemática, ele vai ter mais ênfase, mais aulas de exatas. Por exemplo, se ele escolheu direito tributário, ele vai aprender sobre legislação, sobre como falar bem, sobre como se portar em reuniões, sobre matemática também, por causa de direito tributário, tributos, money, matemática. Mas enfim, o ensino nosso superior não é bom, isso todo mundo já sabe, está inferior a tantos países. E aqui vão algumas críticas sobre algumas matérias que nos são ensinadas. Bom, primeiro de tudo, português. Bom, por que português? Bom, é simples. Português nós temos que aprender sobre nossa língua e tal. Aprender a nossa língua aumenta a nossa cultura, faz de nós mais cidadãos. Eu não sei outra palavra. Melhor cidadãos. Mas enfim, tudo bem, ensinar português é legal, eu apoio. Mas cara, por que nós temos que interpretar livros de 200, 300 anos por escritores glorificados pela ABL? Eu não quero saber Machado de Assis, Lima Barreto, esses autores. Não, pô, um adolescente, uma criança, eles gostam de livros atuais, 10, 15 anos no máximo. Por que eu vou ter que ficar lendo palavras que hoje nunca mais são usadas? Diga. Hein? Eu quero palavras novas. Quero entender as palavras novas. Quero usar as palavras novas. Porque o mundo se move. Se dá palavras novas. Afinal, quem vive de passado é museu. O mundo gira pelas coisas atuais. Então, estudar palavras novas vai ser o que o português deveria ensinar. Bom, matemática. Pois bem, matemática muita gente odeia. Perguntei isso pra muita gente. Por que vocês odeiam matemática? Vocês dizem que odeiam, mas por qual motivo que eu quero entender? A maioria das respostas foi seca. Por que eu vou usar aquilo na vida real? Bom, tudo bem. As 4 operações básicas, um pouquinho de frações, um pouquinho de porcentagem, tudo bem, nós vamos usar na nossa vida. Nós vamos pedir empréstimo, nós vamos fazer pequenos cálculos para renda. Nós vamos usar as 4 operações básicas, um pouquinho de fração, um pouquinho de porcentagem. Mas por que caralhos eu tenho que aprender logaritmo? Para quem estuda e não quer seguir uma carreira do ramo das exatas, estudar logaritmo é perda de tempo. Você fica na aula estudando, aprendendo, e depois, quando que eu vou usar isso na vida? Nunca! Eu não quero saber sobre cálculo diferencial integral, logaritmo, número de Euler, como faz determinada conta e tal. Não, pô, eu quero saber o que eu vou usar para a minha vida, tá? Usar para a minha vida. O troco do pão, para não ser enganado. O porcentagem, para eu pedir empréstimo pro banco e não ser sacaneado, não ser passado para trás. As 4 operações básicas, para não ser enganado. Essas coisas. Bom, vamos passar para a próxima. História. Putz,
história. Tudo bem, nós precisamos saber como nós chegamos ao mundo, como foi importante a história para o nosso desenvolvimento, como nos formamos. Mas uma pergunta, por que a Raizo tem que saber a história da China? Por que eu tenho que saber a história da Índia? Por que eu tenho que saber sobre um reino que durou 1 ano e não adiantou de nada na nossa vida? Um reino da Inglaterra durou 1 ano só. Aí ele caiu e não sei o que, e não influenciou porra nenhuma no mundo de hoje, e não teve nenhuma influência no Brasil. Por que caralho eu tenho que saber isso? Não teve influência na nossa história, não teve influência no nosso país. Eu nunca vou usar isso na vida, se eu não for historiador, se eu não for um paleontólogo ou caralho a 4. Eu nunca vou usar isso. Pense bem, professores. Essa é que nem matemática. Não é o ruim, não é que são as informações, mas são informações demais. Tudo bem, importante ter informação hoje em dia, era da internet e tal, mas informações demais, como Facebook, Twitter, elas são inúteis, são irrelevantes. E o diferencial é que na escola somos obrigados a aprender isso para usar num negócio que você chama de prova, como vocês mesmos dizem. Para provar, somos aptos para sermos aplicados, jogados a mercado de trabalho. Eles querem que a gente prove que nós precisamos entender isso. Tá, mas para que usamos na vida real? A vida real é o seguinte: eu vou completar a escola, faculdade, talvez estudar para ter um emprego em um concurso ou uma entrevista de emprego, trabalhar, desenvolver a empresa, desenvolver meu país, ou desenvolver, sei lá, o que você faça, vendinha, desenvolvimento próprio, independente, artista de rua, não sei. Pô, mas sinceramente, aprender a história de coisas irrelevantes da nossa vida, eu não sei porque isso ajuda no nosso desenvolvimento, tá bom? Bom, e outro, geografia. Tudo bem, geografia, legal. Eu tenho que saber qual é o tamanho do Brasil. Eu tenho que saber onde ficam os países para não ser enganado durante o voo, para tirar passaporte. Tem interesse em aprender o local, mas de novo é a mesmo negócio de informações. Eu não quero saber sobre todo o território, todo o solo do Brasil, tá? Tipo, eu quero saber se o solo é bom pra, sei lá, fazer uma trilha, construir minha casa, passar de carro para não atolar. Tudo bem. Agora ficar sabendo milionésimas coisas sobre o solo, gente, isso aí é exagero. Por que eu tenho que saber que esse solo surgiu na era dos dinossauros? Por quê? Se eu não for um geógrafo, um paleontólogo, entre tantas coisas, isso vai ser inútil pra mim, tá bom? Então não fiquem batendo na tecla de matéria repetitiva e tal, porque o aluno ele vai acabar enjoando, tá bom? Eles perdem interesse em aula, eles dormem, eles usam o celular, eles desenham no caderno, tá bom? Então vamos para outra. Física, famigerada física. Muita gente odeia física simplesmente por achar que é uma matemática muito mais complicada. Não é verdade. Matemática é bem mais teórica, digamos assim, que a física. Me corrija nos comentários, mas esse foi o único jeito de explicar física. Bom, é porque muita gente odeia física. É muito simples. Ela já odiava matemática porque não nos aplicava no mundo. Imagina um tipo de matemática mais complicada. Meu Deus do céu. O que eu tenho que saber sobre vetores? Sobre esse cálculo que dá 20 páginas do caderno? Sobre esse outro cálculo que dá 30 páginas do caderno? Sobre a massa disso, sobre a densidade disso? Hein? Não, nunca vamos usar. Uma das coisas que os professores, os educadores do mundo inteiro falam para tornar a física mais interessante é fazer a aula mais prática. A física, ela já é um pouco entediante pela mesma coisa da matemática, excesso de informação. Mas a física, ela dá para ser praticada em sala de aula. Fazer, sei lá, vetores com uma corda ou um bloquinho.
aquele negócio de batida de carro, você pode colocar quantos joules, falar sobre os joules na batida, não carros de verdade, mas sim com, sei lá, brinquedos ou massinhas e tal. Então, o problema da física no nosso mundo de hoje é que ela não vai ser usada no nosso mundo real se eu não escolher uma matéria relacionada a ela, tá bom? Mas ela acaba se tornando entediante também. Pô, se matemática já é chato, imagina a física. A física dá pra fazer teórica, dá pra fazer praticamente. Agora a matemática é bem mais difícil, talvez impossível. Agora a física dá. Então sejam mais práticos e tal, senhores físicos, para que as crianças não fiquem dormindo na sua aula e te vendo com cara de demônio, tá bom? Outra, a matéria mais ilusória do mundo, química. Você criança, quando foi que você pensou que quando você estudasse química, você ia pegar 2 tubos de ensaio, ia jogar em um recipiente e ia criar uma explosão colorida? Ou uma explosão catastrófica? Hã? Pois bem, perca suas esperanças. Isso é só na faculdade e com muita dificuldade. Porque na escola não é permitido portar materiais de certo perigo, de certa periculosidade. Então nós não podemos misturar dois e fazer bom. Nós temos que ficar lendo sobre ligações, afinidade, química sobre isso, química sobre aquilo, camadas eletrônicas, camada de valência, elétrons, pósitrons, íons, prótons. Puta que pariu, gente. Porque esse foi um choque de realidade pra mim. Professores do meu Brasil, pelo amor de Deus, façam que nem a física. Cara, quando que eu vou usar química? Eu estudei 3 anos de química. Só me foi útil no vestibular. Até hoje eu nunca tive que fazer mistura de elementos para explodir uma porta e salvar reféns. Eu nunca misturei elementos para fazer um remédio que salvasse minha vida. Eu nunca fiz elementos que corroessem uma jaula para salvar um inocente que estava preso. Eu nunca fiz isso teoricamente. Eu nunca usei isso. Então por que alguém que só vê a parte teórica de um negócio vai usar aquilo? Hein? A prática é mais divertido. É que nem física. Se você mostrar a prática para os alunos, eles talvez se interessam. Aí uma coisa leva a outra, o interesse dele cresce, 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 e no final ele vai se interessar por essa carreira. Mas agora ficar mostrando cálculos entediantes, camada disso, camada daquilo, coisas que ele nunca enxerga. Olha, sinceramente, é muito difícil prender a atenção de um aluno assim. Tá bom? Então fica a dica. Façam vocês de física e de química aulas mais teóricas e menos práticas. Tudo bem? Tudo bem. Assim o aluno não se entedia tanto e não vai ter tanta gente dormindo. Tudo bem? Pois bem, vamos passar para a próxima. Artes. Tudo bem, criança é o seguinte. Você dá um desenho, pede para colorir e tal. Legal, legal. Mas agora, por que caralho os adolescentes se interessariam em pintar um negócio? Ainda mais com pincel, tinta, que eles fazem guerrinha na sala e tal. Gente, olha, sinceramente, tudo bem pra uma criança, você dá, ela fica pintando. Mas pô, pra um adolescente ficar vendo negócio de hipster, sobre história dessa arte abstrata, história de tal. Cara, a arte abstrata pra mim é gente que ficou jogando no quadro e decidiu vender. Tudo bem, vocês podem... Não é verdade isso. Não é verdade nunca. Mas isso é a visão de algumas pessoas. É a minha visão artística. Ó, não pode reclamar. Se reclamar vai ser uma coisa que vocês ficam defendendo com unhas e dentes. Essa sua visão artística. O que eu quero dizer é que um adolescente, por que ele vai se interessar em pintar? Tudo bem, ele pode usar pra lazer e tal, mas ele nunca vai usar pra vida. Tudo bem? Pô, por que eu vou pintar isso? Tudo bem, eu posso ganhar dinheiro. Um cara vem e me oferece uma porrada de dinheiro, mas pra vida, gente, não vai ser usado.
Não vai ter isso. Tá bom? Então, sei lá, tentem fazer essa aula mais interessante e tal. Mas, cara, ficar vendo negócio teórico de educação artística quando já se tem química, física, matemática, caralho, é 4, não vai dar certo isso. Nunca vai dar certo. As pessoas nunca vão se interessar por arte. Tá bom? Passando pro próximo. Educação física. Meu Deus do céu. Tudo bem. As pessoas precisam se movimentar. Nós precisamos de futebol, eu adorava. Vôlei, eu sempre quero aprender mais. Basquete só um câncer, mas eu, pelo menos, eu me esforço. Tem também o handball, que eu sou um pouquinho ruinzinho. Mas, sinceramente, por que eu deveria jogar queimada? Por que eu deveria saber quando surgiu o handball? Isso nunca na minha vida eu vou usar, gente. Porra, sério. Sinceramente, eu nunca vou usar isso na vida. Por que eu tenho que saber isso? Tá bom? Ah, uma dica para professores. Slackline. Só precisa de 2 pontos físicos e pontos fixos e uma corda. Pode até ser... Todo mundo vai se interessar. Seja para manter o equilíbrio, seja para ter coordenação motora, seja para o coleguinha rir do tombo, seja para ficar batendo recorde. Isso sempre vai interessar pro colega e tal. Assim eles vão aprender mais sobre esporte, vai se interessar. Mas, pô, gente, se o garoto não gosta de esporte, faz ele outra coisa, sei lá, deixa ele fazendo queimada, ou treinando cesta, ou treinando na parede de saque, levantamento e tal, ou drible do handball, ou de queimada, aprender a desviar. Mas, pô, não façam ele fazer o esporte que não gosta, porque ele vai se desinteressar menos, tá bom? Vamos para outro. Inglês. Não tenho nada para comentar. Por que não? Simples. O mundo hoje gira em prol do português. Ou do inglês, perdão. Você chega num bairro pobre. Você fala, hi. E o pobre vai falar, nossa, ele se machucou, bala perdida. Chega numa classe média, fala, hi. Aí o outro, I don't speak English. Aí chega num bairro rico, aí, hi, how are you? I'm fine, and you? Oh, I'm fine, man. Lunch? Oh, very good. Isso mesmo. Como eu vou dizer? O mundo rico de hoje fala inglês, tudo bem. Tipo, tirando de países que o inglês já é a língua original, fica difícil você aprender. Tipo, em qualquer país, a maioria dos ricos eles falam inglês. Por quê? Porque tudo hoje gira nos Estados Unidos e na Europa. E esses países falam inglês. Não me venha com essa porra de chinês, não. Por quê? Esse negócio de mandarim que chinês comanda o mundo. Por quê? Porque lá é uma ditadura comunista do caralho. Eles podem até crescer o PIB, mas as pessoas trabalham em ritmo de escravidão. E até eles têm dificuldade. Por quê? Porque mandarim são várias vertentes. Se uma pessoa rural for deslocada para outra, elas não vão conversar direito. Por quê? Porque mandarim é uma língua complicada. O inglês é mais fácil. Não me venha com essa porra de China, não. Tá bom? A China, ela não vai dominar o mundo. Ela trabalha com regime de escravidão. Quando as pessoas enxergarem a China, vão descobrir que ela é um Brasil mais Venezuela que dá certo. Porra. E nem me vê com esse negócio de Rússia que tá seguindo pelo mesmo caminho. Tá bom, continuando. Inglês eu não tenho nada pra falar. Quanto mais inglês, mais chance de você ser rico. Tá? Passando pro próximo. Biologia. Por que raios eu tenho que aprender sobre... sei lá, sobre transporte, ativo, passivo, íon, potássio, carboidrato, proteína. Tudo bem eu saber um pouquinho sobre como meu corpo funciona e tal, mas por que eu tenho que saber sobre o que a célula faz, que faz isso, faz aquilo, faz isso? Isso é chato, gente. Eu quero saber como meu corpo funciona um pouquinho, mas não tanto, cara. Eu não sou tão íntimo assim do meu corpo. Porra, tipo, quando uma célula morre, eu não faço um funeral pra ela, eu não vou no velório, eu não faço porra nenhuma. Tudo bem, eu fico doente, eu me preocupo, mas uma célula, um íon, uma molécula, caralho, gente, pelo amor de Deus.
façam, sei lá, slides, usem quadros digitalizados. Fala pro. Eu sei que a estrutura brasileira não tem para tanto aulas digitalizadas, mas exemplos práticos fazem com que os alunos se interessem mais. Então façam isso, biólogos. Mostrem slides super bem feitos, tirem um tempinho para isso. Mostrem CGs muito bonitas sobre o corpo. Foi divulgado um estudo, eu infelizmente perdi a fonte, que numa escola em que a aula de biologia ele é mais interativa para o aluno, que a curiosidade dele aumenta. Então ele tem curiosidade de aprender, ele quer fazer aquilo. Então ele se diverte, ele até segue a carreira. Por quê? Porque a aula é interativa, não é aquela teórica, como física, essas coisas. Filosofia. Como eu posso resumir filosofia? Como aquela pessoa que contribuiu para o mundo e que hoje ela não serve mais. Por quê? Bom, antigamente dizem que já ouvi essa frase. Toda a primeira ciência da Terra foi filosofia. E tudo que se originou dela, matemática, física, química, veio dela. Hoje o que dá para tirar da filosofia? Eles ficam muito nesse conceito de vamos refletir sobre isso, de acordo com o que eles falaram. Gente, há 3.000 anos são esses conceitos. Os conceitos são de 3.000 anos, quando a gente não conhecia o mundo. Esse negócio, eu vejo pessoas fumando maconha mais filósofas que os filósofos. E por que eu falo isso? Poxa, elas, sei lá, refletem sobre fatos atuais. O mundo gira os fatos atuais. História é coisa de museu. Tipo, não tanto, mas esses conceitos, eles são quando nós éramos inocentes. Hoje nós sabemos sobre o mundo. E falar que é conceito atemporal, isso é desculpa de quem não fica vendo a atualidade. É que nem o negócio de maquiagem e tal, de tanto filme de ficção científica que fala. A pessoa é triste, aí planta o chip e ela fica feliz. Tá bom? Então, filosofia, revejam seus conceitos, tá bom? É muito chato ficar falando de gente que morreu há 3.000 anos e que hoje qualquer criança que ouça seus ensinamentos acha que ele tá falando merda, tá bom? Revise seus conceitos e tal, tem outra visão do mundo. Para de se seguir a velhos princípios, tá bom? Sociologia. Ela é boa para entender a sociedade. O único problema da sociologia é se basear em Karl Marx, Emile Durkheim, Augusto Comte e Max Weber, tá bom? Sociologia. Ela é importante e tal pra gente entender como a sociedade ela funciona, mas ficar toda hora se conceituando nesses 4 pessoas vai ser que nem a filosofia. Vai ser cada vez mais entediante e cada vez mais pessoas não dão a mínima sobre ela, tá bom? Então, sei lá, tentem fazer a diferença. A sociologia, ela é mais ou menos moderna. Tem só 300 anos de idade essa ciência e é considerada moderna, tá bom? Então, faça a diferença, sejam a atualidade. Bom, essas foram minhas críticas e opiniões sobre as matérias escolares sobre hoje. Tudo bem? Vou ficar por aqui. Mais uma vez, desculpem pela falta de sincronia. Tive que gravar por cima por causa do gravador. Quebrou, aí tive que fazer tudo isso. Bom, então, estudem e sejam um cidadão.